São muitos motivos que afastam os alunos de uma educação consistente e prolongada. A dificuldade de conciliar o horário das aulas com das atividades profissionais, por exemplo. O cansaço depois da jornada de trabalho, o medo, a vergonha e o preconceito são desafios enfrentados pelos projetos de alfabetização para jovens e adultos. Enfim, para falar da luta diária dos movimentos de educação de jovens e adultos, nós convidamos a professora Ana Paula Abreu. Ana Paula, se pode vincular analfabetismo com desigualdade social? Bom, o próprio analfabetismo já é uma desigualdade social, porque grande parte da população não teve acesso à leitura e à escrita. Então, se nós pensarmos o analfabetismo e desigualdade social, não tem como desvincular um do outro. Se chegarmos em sala de aula e perguntarmos para os alunos, adultos, jovens e adultos, o porquê deles não terem se alfabetizado quando criança, a grande parte deles vai estar respondendo que foi a necessidade de estar contribuindo para a renda familiar, de estar se inserindo no mercado de trabalho. Então, a própria educação é um direito que foi negado a esses alunos jovens e adultos. E se pensarmos no mundo em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, é uma sociedade marcada pela cultura letrada. Então, esses alunos acabam sofrendo uma série de interdições. De quem é a tarefa de acabar com o analfabetismo no Brasil? Do Estado. Na medida em que ao Estado cabe o dever de arcar com o direito à educação. Porque esse direito à educação de jovens e adultos, por exemplo, é um direito garantido por lei, só que não concretizado nas políticas públicas de jovens e adultos. Se nós pensarmos, por exemplo, hoje existem várias experiências de jovens e adultos que o poder público não tem conhecimento. Então é necessário que o Ministério da Educação seja o articulador desses programas de educação que estão acontecendo, seja o responsável direto por isso. Qual é o papel dos movimentos sociais na erradicação do analfabetismo? Quando se fala em erradicar o analfabetismo, essa palavra erradicar, ela me lembra doença, ela me lembra praga de lavoura. Então, assim, para mim é uma palavra muito pesada, porque volta novamente o estigma que traz o adulto analfabeto em nossa sociedade. Então, assim, no contexto da educação, os movimentos sociais, eu acho que o papel dos movimentos sociais no contexto da educação é de estar organizando a sociedade no sentido deles lutarem por um direito à educação, lutarem junto ao poder público por esse direito à educação. Quem foi Paulo Freire e por que ele é tão importante? Bom, falar de Paulo Freire em poucas palavras é muito difícil, porque aí nós estamos falando do maior educador brasileiro. Mas o que fica da proposta de Paulo Freire é essa valorização do saber do aluno, é ver esse aluno como sujeito do processo ensino-aprendizagem. E aí ensino-aprendizagem mesmo, porque como dizia o educador Paulo Freire, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Muitos dos trabalhadores que constroem as cidades no Brasil não sabem ler e escrever. Eles levantam casas, pontes, viadutos, por onde as cidades avançam. A cidade acolhe esses trabalhadores, mas só para trabalhar. Em João Pessoa, Paraíba, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil constatou o alto índice de analfabetismo da categoria e pôs a mão na massa. Procurou os professores da Universidade Federal da Paraíba e quebrou barreiras, conscientizando o empresariado da importância do projeto Escola Zé Peão. Acorda, peão! De obra virou sinônimo de sala de aula, espaço de construção do futuro dessas pessoas. Comecei a trabalhar com 8 anos na agricultura, a gente não tinha chance de estudar. Estudava no meio do ano, ou antes do meio do ano, desistia da escola, trabalhar, não dá para isso. Aí quando eu vim trabalhar na construção civil, aí eu vi que estava mais próximo da escola e tinha mais facilidade de aprender. Aí foi uma chance que a gente da construção civil criou para aprender, aí eu aproveitei a chance. Aprendi a fazer conta. Eu não sabia fazer dividir, nem multiplicar.
Eu não sabia. Aí eu, professora, vamos fazer conta. Ela, você gosta? Eu digo, eu gosto. A gente vai trabalhar num apartamento desse, aí vem um projeto. Aí você vai ter que, pelo desenho do projeto, vai ter que fazer os campos todos. Se você não sabe ler, fica difícil. Quando nós entramos no sindicato, a primeira dificuldade nossa foi o seguinte. Em primeiro lugar, a direção só tinha um dirigente do sindicato que tinha o 2º grau. Todos os outros, né, não haviam concluído o primário, né, o ensino fundamental. Todos os outros. Né? E nós, diante deste problema, sentimos também um problema maior nas empresas, onde íamos levar um boletim, um informativo da categoria, e ninguém sabia o que era aquilo. Então, depois de 3, 4 anos no sindicato, nós percebemos que não daria para falar e as pessoas gravarem. Nós teríamos que fazer uma coisa que ficasse, que marcasse a vida do trabalhador. Foi aí onde surgiu o projeto, que surgiu a partir da ideia de um educador que assessora o sindicato desde 1979, 80, por aí, né, junto com a direção do sindicato. Cada lado tem uma função muito específica. Os sindicatos, a participação dos sindicatos em termos de articular, em termos de mobilizar, em termos de discutir a proposta da escola junto aos operários, a incentivar, né, os operários a participar da escola é fundamental. Agora, os sindicatos sem a universidade seria complicado pela questão pedagógica, né? Todos os professores que vêm para o projeto Escola Zé Peão têm que, obrigatoriamente, estar ligado à universidade. Então, isso, ele passa aqui 2, 3 anos no projeto, sai daqui uma pessoa formada em educação de jovens e adultos, e com isso eu acho que nós estamos dando para a universidade uma coisa que ela não teria em um outro laboratório. De um lado, principal para mim, que a universidade tem um compromisso social. A universidade é uma universidade pública e não é opção. Eu acho que tem um dever a realmente contribuir para esse tipo de projetos. Eu moro aqui na obra, né? Porque a gente passa a semana toda 5 dias. Sexta-feira a gente pega o ônibus, vai para o interior. Na segunda-feira de manhãzinha, 7 horas, tem que estar aqui novamente. Quem quer estudar, eu mesmo, 6h30, 6h20, eu vou caminhar para a escola. Pego o ônibus e vou para a escola. Quem me diz aí um mal que o cigarro pode causar ao ser humano? Câncer, mas câncer é onde? Pulmão. Vamos lá, câncer. Câncer é onde? Pulmão. No pulmão. O Zé Peão, ele trabalha em cima de um método. Esse método, ele é baseado em 3 princípios, que é o de contextualização. Ele busca contextualizar com a vida do aluno. O segundo princípio é de significação operativa, que tem que ter um sentido para o aluno. E também não pode largar, que é o terceiro princípio, a especificidade escolar. O que é que eu quero que vocês façam agora? Que vocês registrem isso aqui que está no quadro e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Geralmente, quando a gente vai para uma aula, a gente traz um tema a partir da necessidade do aluno. Não são temas de um livro didático. A necessidade do aluno vão conduzindo os temas. Eu vou pedir para um de vocês ler o que está aqui no quadro. Quais os aos que o cigarro pode causar. Esse é meu 2º ano. O ano passado eu estava em Manaíra. Aí o prédio terminou, teve que fechar, foi terminado o prédio, entregue aos moradores, então a escola não podia estar mais lá, né? Se esse prédio aqui acaba, se por acaso tem uma sala de aula aqui, aí tem aquele prédio vizinho que não tem sala de aula. A gente vai lá, fala com o pessoal, o sindicato vai lá, fala com o pessoal dali, o engenheiro da obra, aí a gente transfere a escola de uma obra para outra. E é sempre assim. A gente nunca sabe que canteiro vai, né? Porque tem que ter à disposição do canteiro, quanto tempo ele vai ficar, que é necessário que ele tenha pelo menos 1 ano de tempo para ser terminado, porque é 1 ano que a gente fica na escola. O nível de consciência muda muito, né? Ele começa a sentir o que é a importância do trabalho, ele começa a ver que ele não é mais um, ele é uma pessoa dentro do processo. Isso aí é muito interessante. Ele começa aí você começa a perceber
como a pessoa vai se tornando, na verdade, um cidadão, como ele vai adquirindo a cidadania, o seu poder de cidadania. Antes eu não tinha carteira de estudante. Hoje eu tenho carteira de estudante, eu posso pagar metade da passagem que eu ia pagar. Se eu viajar para o interior e gastar R$20, eu vou pagar 10. Se eu vou viajar no mundo da cidade, no coletivo, eu vou pagar R$1, então eu vou ter que pagar 50 centavos. Aí beneficia muito, né? O que muda na vida de um trabalhador que aprende a ler e escrever? Para quem enfrenta a metrópole diariamente, as mudanças práticas são as mais sentidas. O deslocamento, a conquista do trabalho, a comunicação, tudo melhora. Na medida em que os canteiros de obra acomodam salas de aula, os participantes do projeto Zé Peão vão sentindo o gostinho de serem mais livres e preparados para participar do sindicato, criar os filhos e sonhar com uma vida melhor para toda a família. Nos últimos 11 anos, 3.000 operários foram alfabetizados. A biblioteca tem feito um sucesso danado, né? Tem gente, inclusive, dizendo que vai, a partir do ano que vem, começar a escrever um livro com os 10 mandamentos do pedreiro. O projeto tem o professor dando aula, né? Mas tem dia que você não tem o professor dando aula, você tem uma pessoa lá ensinando a ler. E aí a função da biblioteca volante, que a gente chama, são 2 caixas de livro, que eu levo muitas vezes para a obra, a função dela é que uma pessoa vá lá, e aí tem uma bibliotecária, né, que a gente chama, a bibliotecária vai fazer com que as pessoas se interessem pela leitura. Então o trabalho da biblioteca é esse, é despertar a leitura no operário nos finais de semana, que é quando ele tem tempo. Então achamos que era muito importante que o aluno, no seu tempo, que não é o tempo de 2 meses, 3 meses, 6 meses, no seu tempo, aprende a ler e escrever e a dominar as operações matemáticas. Mas que a escola e a educação não pode ser visto somente como isso. Então, temos esse programa de visitas. Ontem, por exemplo, fomos visitar uma exposição de arte numa galeria próxima do sindicato. Que as pessoas precisam mexer com outra coisa para sair do mundo da matemática, que eles adoram a matemática, né? Porque trabalham com cálculo o dia inteiro, mas a arte é para mexer com outro imaginário dele. O sonho da minha vida é aprender a ler. Mas eu tenho maior vontade de aprender a ler demais, certo? Porque eu queria, por exemplo, não precisar ninguém fazer uma carta para mim, fazer qualquer coisa, somente eu, feito para meu irmão. Em toda profissão, a leitura ajuda e muito. Eu acho que é uma das coisas mais principais que tem que ter em qualquer profissão é a leitura. O projeto já recebeu o prêmio do MEC, já recebeu condecoração da Fundação Banco do Brasil e a gente não sabe ainda, cada ano que termina, se a gente vai poder continuar no ano seguinte. E muitas vezes a gente começa o ano sem nada, né? E no meio do ano é que você vai conseguir alguma coisa para pagar a bolsa dos professores, para comprar material de consumo e assim por diante, né? É importante, essa escola é muito importante, porque veja só, eu era analfabeto, eu não sabia fazer meu nome hoje. Hoje eu leio tudo através da escola Zé Peão, eu não fazia nada, eu era um burro, não sabia. Eu não assinava nem meu nome, acredito. O Zé Peão acho que é inesquecível. Eu não tenho vontade de sair do Zé Peão, porque o Zé Peão faz a gente crescer, a gente conhecer as pessoas, a gente se sente mais humano no Zé Peão. A gente pode olhar nos olhos das pessoas, aprender com elas, principalmente aprender. Todos os alunos eles têm experiências ricas de vida que a gente pode aprender com eles, interagir com eles. Faz a gente mais humano, a gente sente que está fazendo algo mesmo por alguém. E a felicidade que a gente sente em ver um aluno lendo, em ver um aluno aprendendo a contar, é uma felicidade muito grande. O analfabetismo e a baixa escolaridade reforçam a desigualdade social. Eles afetam o cotidiano e as expectativas de vida de cada um. Todos são capazes de aprender, independente da idade. No programa de hoje, vimos como aprender a ler e escrever, trabalhar e estudar são reivindicações importantes dos movimentos sociais. Quem se alfabetiza sente uma alegria imensa. A essa gente brasileira que luta por uma sociedade fraterna e com oportunidades iguais, o nosso muito obrigado. Até a próxima.
Brava Gente Brasileira tem o apoio da Fundação Banco do Brasil.